e saber também que nós estamos nos preparando para ter um encontro com Deus, amém? E esse encontro com Deus não é apenas esse retiro que nós vamos passar ali 2 dias, daqui as mulheres daqui 14 dias e os homens, né, daqui 20, 21 dias. E o meu coração fica na expectativa, porque Deus faz tantas coisas e pode ser hoje o nosso encontro com Deus também. Pode ser hoje que Jesus voltará, pode ser hoje que Ele pode nos levar, pode ser hoje que Ele pode manifestar a glória dEle de uma maneira mais intensa, mais palpável. Pode ser hoje, amém? Você pode repetir assim comigo? Pode ser hoje, amém? E o nosso coração precisa ter essa expectativa, porque pode ser hoje. E essas mensagens, né, que nós estamos trabalhando sexta-feira nas células, hoje nesse domingo, na próxima sexta-feira na célula e no outro domingo, são mensagens destinadas a eu e você se preparar para ter esse encontro com Deus, amém? Então vamos nos preparar. Eu queria ler com vocês aqui 2 passagens aqui de início. 1 Coríntios capítulo 15. Queria que você pudesse tomar nota também. Hoje nós vamos compartilhar bastante referência. Eu queria que você pudesse tomar nota para você meditar em casa, você rever nas Escrituras, você digerir tudo aquilo que vai ser liberado aqui, amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Glória a Deus. Vai ser colocado no projetor também para nós sermos o tempo. Mas diz assim a palavra de Deus: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Pula para o verso 45, que diz assim: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Mas o último Adão é o espírito que dá vida. Amém? Vou fazer mais uma oração. Senhor, está aqui tua palavra e oramos para que o Senhor revele, Senhor, em nosso coração quem é esse último Adão, quem é essa pessoa que nos vivifica, quem é essa pessoa, Senhor, que perdoa os nossos pecados, que nos dá, Senhor, essa paz, que nos dá esse refrigério, que nos dá vestes novas, que nos dá esperança, que nos dá, Senhor, vida eterna. Quem é esse? Senhor, revela Cristo em nós, revela Cristo no nosso espírito, revela, Senhor, o teu coração nessa manhã para nós, a fim de que nós saiamos daqui, Senhor, vivificados, a fim de que nós saiamos daqui, Senhor, convictos cada vez mais da nossa esperança, da nossa fé em Ti, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Bom, nessas 2 referências aqui, o tema de hoje é o primeiro e segundo Adão, e às vezes o que seria isso? Primeiro Adão e segundo Adão. Nós vamos aqui compartilhar algumas referências a fim de que possamos compreender mais acerca disso, porque a Bíblia, ela nos ensina muito claro, por meio dessa passagem, por meio de outras passagens que nós vamos ler aqui, que existe 2 Adão, o primeiro Adão e o último Adão, ou o primeiro Adão e o segundo Adão. A gente tem falado também nesses últimos domingos atrás, que Adão, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus era alguém muito parecido, era alguém como se fosse comparável, alguém como se fosse uma sombra de Deus. Então, quando Deus ele cria Adão, era para que todos pudessem ver em Adão Deus na terra. Quando Deus ele cria Adão também, ele fala: agora multiplicai e governai a terra. Então, logo a intenção de Deus, se Adão ele é alguém mais de semelhança de Deus, e se ele se multiplicar na terra, seria muitos filhos parecidos com Jesus, com o Pai, com Deus. Essa é a vontade de Deus. E a palavra Adão também não é apenas um nome, mas os nomes bíblicos têm todo significado. E esse nome Adão significa humanidade. Deus ele cria humanidade. Olha só, está afiada aqui na frente. Humanidade. Então Deus não cria apenas um homem. Deus ele cria uma humanidade. E essa humanidade deveria refletir Cristo na terra, refletir Deus na terra. E só para reforçar bem esse entendimento que existe 2 humanidades, então, 2 Adão. O primeiro Adão, a primeira humanidade,
e o segundo Adão, que é a segunda humanidade. É bem interessante, eu acho que vocês, muitos, um pouquinho os mais antigos, estão cansados de ouvir eu repetir isso, que em Gênesis, em Apocalipse, nós encontramos momentos semelhantes na criação e na eternidade. Coisas que quando a gente lê e a gente identifica, eu entendo e nós entendemos o que está no coração de Deus. Quem foi o primeiro Adão e sua influência, suas consequências, e quem foi o último Adão e o que ele fará também na eternidade. Seguinte, o primeiro ponto que a gente vê que é muito semelhante em Gênesis e em Apocalipse. Gênesis é a criação e Apocalipse, no final, capítulo 21 e 22, é o desfecho de tudo. E ali a gente encontra no jardim um lugar. E esse lugar é quem? É o jardim do Éden. Em Apocalipse nós encontramos também um lugar, uma cidade. Em Gênesis também nós encontramos uma árvore no meio do jardim. Em Apocalipse nós encontramos também uma árvore no meio da cidade. Em Gênesis nós vemos também o quê? Deus na terra com o homem, com a humanidade, com Adão. Em Apocalipse nós encontramos também o quê? Deus na terra com os homens. Em Gênesis, para finalizar, outro ponto também semelhante nesses duas passagens, em Gênesis nós vemos um casal. Qual é o casal? Adão e Eva. Em Apocalipse nós também encontramos um casal. Qual é o casal? Cristo e a noiva. O primeiro Adão e o segundo Adão. A primeira humanidade e a segunda humanidade. Então nós vemos aqui a Bíblia também reforçando esse entendimento que realmente teve uma influência grande e existe essa realidade de dois tipos de humanidade que Deus, ele não vou dizer que Jesus, eu ia falar essa palavra que Deus criou, não, Jesus ele não foi criado, Jesus é Deus, mas ele é um ser representativo de uma nova humanidade que Deus queria constituir e que Deus está fazendo agora por meio de Jesus, muitos filhos, amém? Para que a gente possa viver na eternidade com Ele. Adão, então, o significado de Adão é humanidade. Então Adão não é apenas um ser, um indivíduo, mas Adão, ele é um ser coletivo. Então, tanto Adão quanto Jesus, ele é um ser coletivo, não é apenas um indivíduo. O problema nosso de entender um pouco mais desse conceito do que a gente está falando, da influência que o primeiro Adão ele traz para toda a humanidade, e a influência que Jesus traz também para toda a humanidade, é que nós vivemos numa cultura um pouco individualista. Sim ou não? Né? É um pouco individualista. A gente se esquece que na Bíblia a gente vê muito esse ser coletivo. É claro que a Bíblia ela não nega a responsabilidade individual que cada um de nós carregamos. Não é porque o seu pai é cristão que você também vai ser. Seu pai é salvo, filho de pastor, pecadorzinho é. Né? Não tem aquilo de falar que filho de... Como é que é? Filho de peixinho é. Isso não existe. Tá? Então, todo mundo, ela precisa se arrepender e precisa assumir essa responsabilidade. Não transferir a culpa porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso. Não, eu tenho a minha responsabilidade de me arrepender, de me posicionar e de me entregar a Deus. Agora, é claro, porém, também nós vemos aqui na Bíblia que há um peso de a decisão de um homem, ele pode afetar muitos outros. Repita assim comigo, a decisão de um homem pode afetar muitas pessoas. Então nós vemos aqui que Adão é um ser coletivo. A atitude que ele toma, as ações que ele toma, ele não representa apenas ele. Ele representa todo um grupo de pessoas que viria após ele. E esse foi Adão. A gente também vê uma passagem muito conhecida, lá em Josué capítulo 7, verso 10 ao 11. Alguns já conhecem já de mente, de memória, que ele fala sobre o pecado de Acã. Pecado de Acã, um homem que ao ali Israel vencer Jericó, ele é muito tentado em ver, porque Deus ele fala assim, não é para tomar nada dali, e ele é tentado em ver uma capa da Babilônia. Ele pega 2 quilos de ouro, ou de prata, uma barra de ouro, e aquilo ele toma para si.
Ninguém está vendo, mas aquilo me atraiu, e ele pegou para si. E ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou que não era para fazer isso. Então ele desobedece a Deus e ninguém está sabendo. Mas chega um momento, a representatividade, Josué capítulo 7, verso 10, fala assim, o Senhor, ele chamou a Josué e falou: levanta-te, por que estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou. Olha a representatividade, um homem que é um ser coletivo. Israel é um ser coletivo, então quando um homem peca, não foi só Acã que pecou, foi Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12, Josué capítulo 7, verso 12, diz assim: por isso os israelitas foram derrotados. Para contextualizar, Israel vencendo aquela Jericó tremenda e impotente, Israel venceu. Agora, para um outro tipo de nação, um grupo menor, ele perde, ele sai derrotado e envergonhado diante de uma pequena batalha, e ele sai derrotado. E aqui Deus ele fala: por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel, não Acã, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Nós vemos aqui então, Acã pecou, mas olha o senso, um ser coletivo, uma ideia coletiva. Então a gente precisa aprender que nós como igreja, nós não somos apenas um ser individual. A minha atitude, ela afeta o meu próximo. A gente já falou por muitas vezes essa frase, que o meu pecado te afeta, mas a minha santidade te beneficia. Repita assim comigo: meu pecado te afeta, mas a minha santidade te abençoa. É um ser coletivo. A igreja é um ser coletivo. A gente está falando que a gente está se preparando para se encontrar com Deus. E Deus, Ele quer levar uma igreja gloriosa. E não apenas um indivíduo, é uma noiva, é um povo que Deus Ele quer levar. E se eu e você nós quisermos e queremos lutar por uma noiva imaculada, nós sermos igreja, nós precisamos entender que a igreja é um ser coletivo. E eu e você nós somos um ser coletivo, porque nós estamos vendo aqui que Adão foi um ser coletivo. E a ação de um homem, ele afeta muitos. Aqui Acã, então, ele toma de coisas proibidas. E ali não só Israel foi afetado, é só que deu origem por causa disso, por causa de um homem. Israel foi derrotado em uma batalha. E por causa de um homem, Acã, um ser representativo até da sua casa, sua esposa e seus filhos também foram apedrejados e foram condenados. Por causa de um homem. Então isso se repete na Bíblia por várias vezes, porque Deus é um ser coletivo. Deus ele quer passar para nós, para que a gente entenda que nós não podemos entrar nessa cultura individual, egoísta, onde a gente se ouve muito falar: da minha vida cuido eu, o que você tem a ver com isso? Não, nós somos um ser coletivo, e o meu pecado ele afeta você, o seu pecado afeta um todo. Talvez há muitas batalhas que nós como igreja poderíamos ter vencido, mas nós fomos às vezes derrotados por causa de um pecado nosso. Mas se a gente, todos nós, vamos nos santificar, vamos nos encontrar com Deus, vamos realmente nos separar, o que pode acontecer? Quando você se santifica, quando você começa a buscar mais a Deus, quando você se entrega, quando você começa a ler a palavra, quando você mergulha, você está tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que você se torna bênção para todos ao seu redor. Porque o meu pecado te afeta, mas a minha santidade te abençoa. Porque nós somos um ser
coletivo. E Adão, da mesma forma, ao pecar, transfere todo o pecado e consequências para tudo aquilo que ele representava. Ele representava uma humanidade. E por meio de Adão, então, o pecado dele, ele traz para toda a humanidade aquilo que tudo nós vivemos hoje. Adão e Jesus, então eles são representantes de uma nova humanidade, de um povo. E a pergunta daí fica já para nós refletirmos: em qual representante você está conectado? Com o primeiro Adão ou com Jesus? Porque com o primeiro Adão nós só herdamos pecado, nós só herdamos essa natureza pecaminosa, nós só herdamos essas consequências de destruição. Mas agora em Jesus, o novo Adão, o último Adão, ele pode nos dar vida, ele pode também nos dar vida e vida eterna. Um exemplo de representatividade também, que nós somos um ser coletivo, que eu acho que é muito claro, é os pais. Nós pais, nós somos um ser coletivo, que a minha atitude afetará a próxima geração. As minhas decisões afetará não só a minha vida, não só a minha casa, mas as próximas gerações. Porque nós somos um ser coletivo, porque Deus ele vê o povo como um ser coletivo. Amém? Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vê como é sério isso? E às vezes a gente não está se atentando que não é apenas o meu pecado, não é apenas a minha decisão. Não, são as próximas gerações que vão colher aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou decidindo. Vai afetar as próximas gerações. Amém? Então o poder de transferência, ela é muito grande. Elas são pais e filhos, essa questão de representatividade. Claro, talvez pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento, ou até mesmo pela dureza de coração, muitos de nós, um ser representativo, tomamos decisões que afetaram toda a próxima geração, todos os nossos filhos, ou até muitas vezes vai de netos. Um exemplo, repetindo, né? A Bíblia não nega a responsabilidade individual. Cada um de nós devemos nos responsabilizar dos nossos atos, mas que interfere e afeta as próximas gerações, porque nós somos um ser coletivo. E os pais é um ser representativo, é um ser coletivo. Por exemplo, um pai e uma mãe em uma casa onde tem muitas bebidas, muitas drogas. É natural, ou talvez vai ser natural que isso vai afetar a próxima geração. Talvez a próxima geração vai ter uma inclinação muito maior para bebida, para fumo, para vícios, para drogas, porque ele vê o seu pai, ele vê a sua mãe, ele vê tudo isso, é algo normal em casa. Então não é apenas os pais, é os filhos. Então você vê que há uma representatividade e um poder muito grande de influência quando nós entendemos esse poder de influência e representatividade. Eu sei que talvez pela falta de conhecimento, mas quantas vezes a gente já ouviu, ou já aconteceu com você ou comigo, situações onde os seus pais fumam. E parece que é algo tão natural e o filho está ali: ô filho, você quer acender o cigarro? Acende o cigarro aí para mim, acende o cigarro para o pai. É algo natural, quando não se tem Cristo na vida. Olha o poder de transferência. Não, toma só a espuminha da cerveja e está tudo certo. Experimenta a espuminha. E daquela espuminha, da influência da representatividade que um pai tem no filho, o que será da próxima geração? Vai ficar só na espuminha? Vai ficar só acendendo? Não, talvez aquilo vai ser uma porta para algo muito pior lá na frente. Quantos estão entendendo? O primeiro Adão, ele está trazendo tudo isso para nós. Ele tem essa representatividade. Por exemplo, até pela lógica, um lar onde um pai, ele não gosta de trabalhar. Aquele que é para ser um provedor, ele não gosta de trabalhar, ele não trabalha. Qual vai ser a consequência para os filhos? Escassez, necessidade, porque o pai não assume sua responsabilidade. Então é até pela lógica. Ou até mesmo um pai ou uma mãe que tem dificuldade de administrar as finanças. É só ele que está sofrendo? Os filhos também estão sofrendo. Os filhos vão sofrer também com isso.
Poderia ter feito ou fazer, sonhar com muitos outros projetos, mas pela dificuldade nessa área dos pais, os filhos também são afetados. Estão comigo até aqui? Bem? Um ambiente também de um lar, onde tem muitas brigas e discussões. Isso afeta a próxima geração? Uma criança que vê os pais brigando muito, gera uma insegurança, um medo na criança, de o que será do amanhã. Porque os pais, ele é um ser representativo como Adão foi. E ele tem esse poder de transferir para as próximas gerações, ou bênção ou maldição. Ou um caminho já trilhado, ou talvez muitas portas que a próprio filho vai precisar desbravar. Por isso que nós pais, nós podemos deixar o caminho mais leve para os nossos filhos. A gente pode deixar já um caminho trilhado para os nossos filhos, se a gente assumir e entender a nossa representatividade como pais. Amém? E um ambiente onde pais são viciados em telas, né? Hoje em dia tem muito isso, né? Vai afetar a próxima geração? Um pai que chega em casa, ou uma mãe que chega em casa e só fica lá assim, ó. Afeta a próxima geração? É algo natural, porque o pai é um ser representativo. Isso vai afetar a comunicação, isso vai afetar a iniciativa das crianças, isso vai afetar muitas outras coisas, o desenvolvimento das crianças. E talvez você fale, mas são coisas tão pequenas que como pais, às vezes eu faço e não tem problema, às vezes na hora você não está enxergando o problema. Nós não enxergamos muitas vezes que nós somos um ser representativo. Nós só vamos enxergar lá na frente quando, meu Deus, eu deveria ter voltado lá atrás, eu poderia ter feito diferente, mas não tem como voltar atrás. Então por isso que quando eu trabalhava ali no navio, na montagem, era tudo nas medidas e nas linhas que eu precisava montar os navios, blocos. Só que ali Deus falou muito forte no meu coração, que até hoje eu carrego como exemplo. Um grau de diferença ali, onde você está, pode parecer nada a ver e tão pequeno, mas lá na frente no navio, lá na frente dá um desvio enorme, porque eu sou um ser representativo. A minha decisão aqui de fazer de qualquer jeito o meu trabalho vai afetar lá na frente. Vai dar um grande desvio, vai sair furiô, e vai dar ruim depois. Então, tudo, a gente agora precisa então aprender a assumir que nós somos um ser representativo. Amém? E por mais que a gente possa pensar, é algo tão pequeno, e as pequenas coisas que podem afetar grandes coisas. São pequenas atitudes na sua casa, pequenas atitudes nossas, que afetam em grandes coisas. Vamos repetir mais uma vez? Pequenas coisas podem afetar grandes coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Até mesmo existe esse ditado, que ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo tropeça no quê? Nas pequenas pedras, né? Quem é que tropeça muito aqui na vida? Nas pedras da vida aqui. Né? Você tropeça e dá até aquela disfarçada que começa a correr, né? É assim? Você também é assim? Quando eu tropeço, eu dou aquela disfarçada que eu vou começar a correr, né? Sim, tropeça, né? Mas são pequenas coisas. Pequenas coisas que afetam em grandes coisas. E o que a gente aprende aqui? Adão pecou. O nosso representante, o nosso primeiro representante, Adão, ele peca. E a sua representatividade, ele traz então, ele afeta, ele transfere as consequências para todo aquele que está ligado em Adão. E todos nós viemos de Adão. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 16 ao 19, devido ao pecado dele que parecia ser algo tão pequeno, é uma mordida, experimentar o fruto, é algo tão pequeno, mas foi algo que Deus, ele tinha ordenado, podeis comer de todas as árvores, dessa não. A serpente foi lá, induziu, e ele, uma coisa tão pequena, afetou toda a humanidade. Estão conseguindo entender? Gente, é algo tão sério, que as nossas atitudes, ela pode interferir em grandes coisas. E a Bíblia diz aqui, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez,
Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por causa da atitude de um homem, as mulheres terão dores de parto, e o seu desejo será para o seu marido. Por causa da atitude de um homem, Adão, agora do suor do teu rosto, você vai colher aquilo que você precisa. Se não fosse assim, Adão estava no paraíso, todos nós. Se não fosse o pecado de Adão, todos nós estaríamos ainda no paraíso. Mas por causa dele veio todas essas consequências. Amém? Adão, ele peca. Mas, glória a Deus e graças a Deus que nós temos uma esperança no qual nós lemos. Que o primeiro Adão é morte, mas o segundo Adão, Jesus, ele vivifica, ele é a vida. Amém? Abra comigo, isso eu queria ler com vocês também. Romanos capítulo 5, verso 12. E depois Romanos 5, verso 15 ao 19. Romanos 5, 12, verso 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. E por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém? Mais uma referência sobre representatividade do primeiro Adão e do segundo Adão. Amém? Adão é um ser representativo. Eu e você, nós somos um ser representativo. Em qual Adão você está conectado? O primeiro Adão ou o segundo Adão? Porque o primeiro Adão recebemos condenação. O segundo Adão, nós recebemos vida. Nós somos e podemos ser chamados justos, porque ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor. E por meio da fé dele, por meio da nossa vida com ele, nós podemos ter perdão dos pecados. Nós podemos ter vida, nós podemos ter esperança, nós podemos ter a natureza de Deus em nós novamente. E não apenas a natureza do pecado no qual nós nascemos, pois o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora ele vem sobre nós e vivifica o nosso espírito. E nós somos santificados, nós nos tornamos um com Deus. Esse é o grande mistério. Isso é algo que não tem como explicar, porque eu já falei aqui, eu era uma pessoa que falava muito palavrão antes de conhecer a Cristo. E parece que quando eu entreguei minha vida a Cristo, algo dentro de mim já começou a falar, uma voz interna: filho, isso está errado. Filho, isso não é legal. Começou a direcionar a minha vida. Aquilo que para mim antes de Cristo era normal, não tinha nenhum problema, quando o Espírito Santo habitou dentro de mim,
Então aquilo já começou a me incomodar, algumas atitudes que eu fazia. E aí é o processo de santificação, porque agora é uma nova natureza, é uma nova humanidade que Deus, por meio do Espírito Santo, cria em nós. Nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Nós somos nova criatura, amém? E nós temos agora a presença de Deus em nós. Nós podemos agora voltar à origem e podemos refletir Cristo na terra, que isso sempre foi a vontade de Deus, desde o Gênesis, encontrando também em Apocalipse. Uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Uma representatividade na terra dos céus. Uma representatividade na terra do coração do Pai, por meio de nós. Nós somos um ser representativo. Amém? Repita mais uma vez, nós somos um ser representativo. Amém. Glória a Deus. Estamos construindo aqui então esse entendimento, essa base, tá? E às vezes você pode pensar também, mas esse Deus é radical, hein? Que Deus duro. Só por causa de comer um fruto, tudo isso, essas consequências. Só porque Acã pegou uma capa da Babilônia, uma barra de ouro, 2 quilos de prata, só por causa disso, todo Israel pecou. E só por causa disso, toda a sua família foi morta, foi apedrejada. Deus é um Deus radical? Será que Deus é um Deus injusto? Você lê o Antigo Testamento, você vê, meu Deus, que atrocidade. Mas ao mesmo tempo nós vemos, no Antigo Testamento, a graça de Deus sendo estendida para aqueles que queriam Deus. Amém? Então a graça de Deus não é só no Novo Testamento. Desde o Antigo, nós vemos um Deus oferecendo a mão para aqueles que realmente nele confiavam. Independente se era israelita ou não. Quantos povos diferentes que se ligaram a Deus naquele tempo, deixaram todos os seus deuses, todos os seus outros amores e falaram, só Deus é o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Então confiar a sua vida a Deus, eles tiveram sim, sabe, a vida em Deus. Então a graça de Deus é estendida. Então quando a gente vê aqui um Deus injusto, não, Deus é um Deus justo. E essa é a grande questão. Quero fechar essa parte aqui fazendo uma ilustração que eu já contei também um dia. Falando sobre um homem que ele entrou num táxi, lá nesse país do Oriente Médio, aí, ou nos lugares onde tem um rei que reina sobre aquela nação, sobre aquele país, um ser impotente ali. E ele pegando o táxi, ele entrou nesse táxi e começou a conversar, falando a respeito de Deus, a respeito, de pecados e consequências. E aí esse homem, José, ele entra no táxi e pergunta, ele faz uma pergunta para o taxista: se eu desse um tapa no seu rosto, o que você faria comigo? E o taxista logo respondeu: eu te expulsaria do táxi, no mesmo momento. E ele continua fazendo outra pergunta: e se eu desse um tapa na cara de um homem qualquer na rua, o que será que ele faria comigo? Então o taxista respondeu: eu acredito que ele pode chamar os seus amigos e te dar uma surra. Do nada você vai dar um tapa na cara dele? Tá. José então, ele continua fazendo perguntas também. E se eu desse um tapa no rosto de um policial, o que será que ele faria comigo? Aí o taxista também respondeu: você certamente levaria uma surra também e você seria preso. E José, ele faz mais uma pergunta: e se eu fosse até o rei do seu país e desse um tapa no rosto dele? E aí aquele taxista com aquele sorriso meio amarelo, meio sem jeito, ele falou assim: você certamente morreria. E aí José, ele falou: então logo você percebe que a severidade da punição é sempre um reflexo da posição da pessoa contra quem você peca. Você percebe que a severidade de punição é sempre um reflexo da posição da pessoa contra quem você peca. E o nosso problema em nossos dias é que a gente talvez não entende a severidade, que quando nós pecamos contra Deus, contra aquele que é Deus. Quando nós não obedecemos às Escrituras, não é contra um amiguinho que a gente está pecando, é contra Deus.
Então Deus é justo. Então quando Deus falou para não fazer aquilo, e eles pecaram, eles desobedeceram, é contra Deus que eles pecaram. E por um ser representativo, a consequência também foi proporcional. E a questão é, eu e você, nós temos subestimado a gravidade do nosso pecado? Será que a gente tem entendido? Porque hoje em dia se fala muito de problema. Geralmente, às vezes a gente vai aconselhar homens e ter tempo de papo de macho, papo de homens. Quando vai conversar, tem muitas vezes que se fala, eu tenho um problema com pornografia. Mas, quando a gente fala de problema, ele tem um problema nisso. A gente sente pena, não é verdade? Ele tem um problema. Agora, se a gente mudar essa palavra problema e falar pecado de pornografia, aí o peso muda. Porque não é um probleminha, é um pecado. E um pecado, ele tem apenas uma decisão, uma direção. Um único caminho: arrependimento. Confissão, arrependimento. Então não é o coitadinho. Não, coitado, você tem realmente esse problema. Não, você tem um pecado e você precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Desculpa, não estou generalizando, por favor. Eu dei esse exemplo para os homens, não estou generalizando, porque pode ter muita mulher também. Mas, para a mulher, ela tem um problema com a língua. Ela tem um problema com fofoca. Ela tem só um problema, ela fala um pouquinho demais. Espera aí, ela tem um problema ou ela tem um pecado de fofoca? Ou ela está realmente subestimando o pecado? É grave. Fofoca é grave. A Bíblia fala lá em Provérbios 6:16 ao 19, fala assim, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, para ficar falando mal, fazer coisas mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última que o Senhor abomina, que semeia contendas entre irmãos. Forte, né? Então não é só um problema, é algo que Deus ele abomina, que Deus ele não se agrada. E se Deus não se agrada, não é um problema, é um pecado. Estão comigo aqui? Então, vamos trocar essa palavra. Não é um problema que eu tenho ou que meu irmão tem, é um pecado que precisa ser confessado e tomado uma posição e se arrepender. Porque enquanto a gente vê como problema, coitado, ou coitadinha dela, ela só tem um probleminha. E esse problema, como um ser representativo, esse probleminha dela, esse probleminha dele, afeta não só ele, não só a sua casa, mas afeta todos ao seu redor. Amém? E nós, quando pecamos então, pecamos contra Deus. Lembrando, estamos numa preparação do encontro com Deus. Você pensa que encontro com Deus é light? Você pensa que ter um encontro com Deus é de qualquer jeito? Não, nós estamos nos preparando, seja para esses 2 dias, ou seja para a volta de Cristo hoje. Jesus ele pode voltar hoje. E eu e você nós precisamos entender isso, que não se trata de problema, se trata de pecado. E quando nós pecamos, não é contra alguém a não ser um ser supremo, Criador, Deus de toda a terra, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Que tipo de tapa você tem dado na cara do Senhor quando nós pecamos? É dessa forma. E Deus, pela sua graça e longanimidade, nós estamos vivos aqui. Deus poderia fulminar, mas Deus, ele ainda estende uma graça sobre nós. Nós estamos vivos, porque Deus, ele ainda quer que nós nos arrependamos, amém? Para a gente correr um pouquinho, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus, Colossenses 1:21. Por causa do pecado de Adão, nos tornamos escravos de Satanás, João capítulo 8, verso 34. Vou mandar lá no chat da igreja, tá? Mas não sei se vai ser colocado aqui também. Por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos amantes das trevas, João 3:20. Nós nos tornamos impuros,
Romanos 6,19, nós nos tornamos cegos. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então uma vida de pecado, uma vida ligada em Adão, acredito que você e eu, nós sabemos muito bem o que o pecado ele faz em nós. Na primeira ministração do pré-encontro, que foi na sexta-feira, nós aprendemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. Só isso já era algo terrível, me afasta de Deus. A outra consequência, ela dá legalidade para Satanás. Uma porta que se abre para Satanás vir destruir a nossa vida. O pecado, ele nos torna insensível, como uma lepra. A gente não consegue mais sentir a presença, não consegue mais sentir o temor por causa do pecado. E se a gente alimenta mais isso, continua a vida de pecado, nós nos tornamos incrédulos, ao ponto de duvidar se realmente a palavra de Deus é real. E alimentando mais isso, uma outra consequência, entra numa prisão. E alimentando mais isso, um pecado, um abismo chama outro abismo. E por fim, alimentando mais isso, traz juízo de Deus. É quando é tarde demais. É quando nessas horas onde muitos falam, Senhor, me perdoa. Mas não é colocando medo, mas só entendendo que quando nós pecamos, é contra Deus que nós pecamos. Amém? E eu acredito que eu e você, nós sabemos muito bem. Talvez muitos aqui já tenham uma caminhada cristã um pouco mais longa, outros são novos. Uma coisa é certeza, uma coisa é certa: Deus, Ele nos transforma. Amém? Ele tem esse poder para nos dar uma nova natureza. Só que nós sabemos também que uma vida de pecado e em pecado, a gente começa a ferir a nós mesmos, a ferir muitas pessoas, e quanto menos se espera, a destruição veio. Eu gosto de falar, é uma ilustração também tão boba, mas que é muito real, falando sobre o prego de Satanás. Alguém já ouviu falar da ilustração do prego? Levanta sua mão, do prego. Alguns, então vou repetir, tem muita gente que não ouviu. Parece ser nada a ver. Um homem, ele estava para inaugurar sua casa nova. Ele queria fazer uma festa para convidar todos os seus amigos. Satanás bate lá na porta e fala, eu também quero fazer parte dessa festa aí, dessa casa nova, dessa inauguração. E aí o dono falou, de forma alguma, você entrar aqui, não, minha casa é do Senhor, minha casa é de Deus. E aí Satanás ele fala, não, só um preguinho então, só um prego. Tudo bem, só um prego? Um prego só, tudo bem. Satanás então vai lá e entra na casa, coloca só um prego e sai. Só um preguinho, nada a ver. E é quando chega o momento da inauguração, chamou todos os convidados naquela grande festa. Então Satanás bate na porta, ele entra com uma carniça ali na mão, todo aquele lixo que ele tem, que ele carrega. E aí o dono fala, o que você está fazendo aqui com isso? Eu não permito que você entre aqui e estraga a minha festa. E ele entra e coloca a carniça lá naquele prego, e falando, o prego é meu. Você deixou colocar o prego é meu. Legalidade. Ou até uma ilustração que a Keila, ela conta muito bem, nem sei onde a Keila está, mas a Keila conta muito bem. Que Satanás aí fala assim, deixa eu entrar na sua vida? Não, jamais, isso aqui é templo do Espírito Santo. Só a ponta do nariz. Tá bom, só a ponta do nariz daí, Jô. E ele entra de costa. E deixa só a pontinha do nariz assim. Entende? E ele toma conta de tudo. Sabe essas coisas que a gente parece ser nada a ver? Irmãos, eu creio que Deus, Ele quer preparar um povo que o teme, que quer se encontrar com Ele, que entende que Ele é Deus, e como semana passada foi ministrado, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, digno das nossas vidas, digno do nosso coração, digno da nossa rendição, digno da nossa vida, digno do nosso tempo, digno de tudo, Ele é. Porque em Apocalipse, os anciãos que são os aprovados, os 24 anciãos,
simbolizando as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, ou seja, todos os salvos desde a criação do mundo, todos aqueles que foram aprovados, eles estarão diante do trono com uma coroa, porque Deus, Ele quer honrar, Deus quer nos abençoar, mas diante do trono, diante de Jesus, quando eles contemplam quem está na sua frente, então eles retiram suas coroas. Por mais que o Senhor quer me honrar, ou quer me falar, uau, eu sou digno de estar aqui. Não, não sou digno, eu retiro minhas coroas, deposito aos seus pés, porque existe só um que é digno, Jesus Cristo, digno. Ele morreu na cruz por nós, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele sofreu. Agora, esse é o segundo Adão, para a gente finalizar. Jesus, como segundo Adão, uma representatividade, um representante de uma nova humanidade, com Ele, 1 Coríntios 15, 22, com Ele, se eu estou ligado em Jesus, nós somos vivificados, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. Eu e você hoje, instantaneamente, se você quiser vida, você precisa se ligar em Jesus, se desconectar do velho Adão e falar, eu quero Jesus, amém? Eu creio em Jesus. Uma outra coisa também que em Jesus nós recebemos, Colossenses 2, do 13 ao 14, fala assim, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Então, em Cristo hoje, se você se ligar em Cristo, todo pecado, que talvez você acha que até, é imperdoável o que eu fiz, Deus, Ele te perdoa hoje também, em Cristo Jesus. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há pecado que Ele não possa purificar. Deus, Ele nos perdoa. Ele também, Romanos 5, verso 18 ao 19, nós já lemos, mas fala que nós, por Ele, nós nos tornamos justos, nós somos justificados. Colossenses 1,13 também fala que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Nós somos colocados num reino de luz agora, antes cego, antes em trevas, agora num reino de luz, no reino do seu amor, amém? Romanos 5,8, mas Deus prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe, a vida em Cristo, talvez você possa pensar, ou como alguns até apresentam Cristo, que se você entregar sua vida a Cristo, então você será abençoado de uma forma poderosa, você terá só prosperidade, você terá só vida, e não é assim. O que nós recebemos é a presença de Deus que nos capacitará a vencer todas essas tribulações, amém? Deus, Ele nos abençoa, Ele já nos abençoou, sim, mas enquanto estamos aqui, e eu lembro de até um homem muito querido, ele sempre dizia isso, que isso me marcou. Qual a diferença do povo lá fora e do povo da igreja? Existe alguma diferença? Aí esse homem ele disse, a única diferença, porque todos nós continuamos passando pelas mesmas tribulações, pelas mesmas lutas, dificuldades. A única diferença é que nós como igreja em Jesus, nós não passamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos Deus na nossa vida. E isso que nos dá força para caminhar mais uma milha, para perseverar, para permanecer até que Ele volte. Amém? E glória a Deus. E nada melhor. E você sabe muito bem, eu acredito que muitos de nós, quando alguém tem no seu coração Cristo Jesus, ele tem o perdão dos seus pecados, ele tem a vida, o Espírito dentro dele, há uma paz que excede todo entendimento. Falhas? Temos, mas há uma paz. Lutas? Temos, mas nós temos paz no nosso espírito, porque eu não estou sozinho, eu tenho Deus na minha vida, nós temos Deus na nossa vida.
E hoje a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1:4, 1:14, que nós somos filhos agora da obediência. Nós agora nos tornamos participantes da natureza de Deus. Isso é a Bíblia que diz. Natureza de Deus, nós somos participantes. Em 1 João 3:9, a semente de Deus agora está em nós. A semente de Deus. E Deus, Ele espera, ali em 1 Pedro 1:14, sejam santos, porque eu sou santo. E aqui agora fica a nossa escolha. A palavra, ela foi exposta. A palavra, ela foi liberada. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Você, como primeiro, assumir a sua responsabilidade como um indivíduo perante Deus da salvação. Mas a escolha é sua de também entender que a sua decisão vai afetar as próximas gerações. Porque eu e você, nós somos um ser representativo.